Essa jornada aqui é sobre o passo Deed Hunter, que vai trazer para você e vai transformar você em um expert na melhor estratégia para mudar a sua vida, que é real estate. É a estratégia que é responsável por 75% dos novos milionários nos Estados Unidos. Então, se você não sabe o que você está fazendo aqui, essa live é justamente sobre isso. E eu queria que o homem, meu convidado especial, levantasse a mão aí para eu poder chamar, não sei qual é o handle que ele está usando. Eu quero trazer um convidado especial aqui para você, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas veem o Marcos aqui, né? Inclusive essa foi a desculpa que tem um grande amigo, Daniel, um cara amigaço meu, já me conhece mais há 20 anos, e ele sempre utilizou a seguinte desculpa: Marcos, para você foi fácil porque você já tinha dinheiro para investir, né? E essa foi sempre a desculpa. E aí o que aconteceu? Há um tempo atrás ele falou essa mesma desculpa e eu falei para ele assim: brother, você sabia que quando eu saí da FedEx, né, eu tive o meu contrato cassado, deixa eu procurar o homem aqui, eu tive o meu contrato cassado, eu perdi todo o meu dinheiro e a única coisa que eu comecei foi com 3, 4, 5 mil dólares. Ele falou assim, não sei. Eu falei, então, até quando você vai usar isso como desculpa? Ó o homem aí! Ó o homem aí! E aí, galera? Olha o homem aí! Grande Apareceu, garoto. tudo bom? Deixa eu só terminar o meu pensamento. Então, a questão é, até quando você vai utilizar essa desculpa? Eu garanto para você, eu garanto, se você, e eu quero dar esse exercício aqui para vocês, presta atenção nisso. Se você for na sua casa e pegar um papel e uma caneta e fizer um inventário de tudo aquilo que você não usou nos últimos 6 meses, ou se você fizer um inventário, pegar os últimos 3 extratos do seu cartão de crédito. Vamos dizer o seguinte: se você pegar os seus 3 extratos dos últimos cartões, dos 3 meses do seu cartão de crédito ou do seu extrato bancário, dos 3 meses antes da pandemia, ok? Porque a pandemia meio que mudou o hábito daqui das pessoas. E você vai analisar item por item e saber aonde foi o seu dinheiro. Foi comprar coisas que você não pode, com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. Talvez ela tenha sido comendo fora todos os dias. Você vai identificar alguns hábitos que estão roubando o seu dinheiro. E eu garanto que para você, se você fizer isso, presta atenção, você vai identificar onde está o problema. E se você fizer um inventário de tudo aquilo que você tem na sua casa, que você não utilizou nos últimos 6 meses, você vai e colocar esse negócio à venda, pode ser no OfferUp, pode ser no Facebook Marketplace, pode ser no Craigslist, você vai levantar no mínimo $2.500. No mínimo $2.500, $3.000. Eu te garanto. Garanto. Faz um garage sale e esse é o capital que você vai utilizar para reescrever a sua história, como esse cara aqui, cara, o universo é um negócio fantástico. E eu acho que acho que o grande pagamento e acho que é por isso que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, é pela oportunidade que eu tenho de conhecer pessoas como o Marcos, que aparecem na nossa vida, desaparecem e depois aparecem novamente. E o mais interessante é que eles aparecem novamente melhores do que quando eu os deixei. Isso é a parte mais fantástica. Quero que vocês dêem um abraço aí para o Marcos, está falando de New Hampshire, não é isso, Marcos? New Hampshire. New Hampshire. E o Marcos, ele foi um dos selecionados para fazer parte desse projeto de Deed Hunter, que é o livro que vai sair. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com ele, entender um pouco quem é esse cara, né? Como que ele chegou aqui? Quais foram os medos que ele teve? Teve medo, não teve? Acreditou, não acreditou? Porque todos nós temos uma história. E para que a gente possa reescrever a nossa história, nós temos que olhar para trás, tirar todas as lições que nós aprendemos para que a gente possa focar na frente, né? E nada melhor do que aprender com a história das outras pessoas. Marcos, muito boa noite. Um prazer muito grande ter você aqui. E obrigado por você ter doado o seu tempo para inspirar essa galera e mostrar que tudo é possível. Obrigado você, Marcos. É sempre um prazer estar podendo contribuir, né, com essa galera toda aí, que eu me vejo no lado deles, né? Eu estive do lado deles. E assim, quando você me chamou para esse projeto aí, eu fiquei muito alegre, né, de poder compartilhar o que eu passei na minha vinda para cá, né?
e onde eu estou hoje, né? Que eu acho que esse que é o objetivo aí para a galera sentir como que é que funciona, né? Certo. O pessoal está pedindo para eu tirar os comentários. Deixa eu tirar os comentários. Depois eu vou abrir os Tá, comentários aqui para vocês fazerem tá bom. perguntas. Marcos, quem é o Sim. Marcos? Olha, o Marcos é um cara que veio de uma família de classe média, né? Ok. De Goiânia, no Goiânia, Brasil. ó, lembrei do Goiânia. Mozão. Mozão, tô Oh, chegando ele é aí de domingo. Goiânia. Ele é de Ela é de Goiânia. Goiânia. Ah, então é Ela é de gente boa. Goiânia. Então Mozão é de Goiânia. tá em boas mãos. Então, eu vim de Goiânia, de uma família classe média, né? Meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre foi dona de casa, mas fazia lá seus business, né? De vendas, sabe como é que é, né? Uhum. Sempre tinha uma coisinha para vender. E assim, meu pai era caminhoneiro, eu cresci com ele no caminhão, né? Quando eu era pequeno, eu sempre ia com ele nas viagens e tal. E assim, eu percebia que aquilo não era coisa, não era fácil, né? Aquela vida de caminhoneiro no Brasil, aquela estrada tudo ruim. E assim, eu Então, já cresci, desde pequeno, você conseguiu observar o money blueprint, né? A maneira como sim, seu pai e a sua mãe lidavam com o dinheiro. sim, E sempre qual eu que era a sempre, diferença? não, eu percebia que como eu era uma criança, eu percebia o duro que o meu pai dava para ele ter o dinheiro, para ele poder sustentar a família, né? Uhum. E foi assim na minha infância toda, né? E Eu quando comecei a você olha para trabalhar. trás, antes de você reescrever a sua história, você acha que você, durante muito tempo, operou mais como seu pai ou como a sua mãe? Olha, eu penso mais como minha mãe, Sua mãe. porque minha mãe ela mexia com vendas assim, ela vendia joias. E Certo. ela tinha aquela parte comercial, né, Uhum. de lidar De com o público, empreendedorismo. de empreendedorismo A e tal, mãe mas era assim, empreendedora. e meu pai era aquele cara trabalhador, né? Aham. E assim, eu fui vendo aquilo, né, balanceando na minha vida. Mas uma coisa que eu tinha certeza era que eu não queria ser caminhoneiro devido Uhum. às circunstâncias, né? Porque eu via que meu pai trabalhava duro ali, era difícil, não era uma vida fácil. E qual era o seu E sonho quando criança? O que você sonhava em ser? Por exemplo, eu compartilhei com a Ananda Vett aí um tempo atrás que um dos meus sonhos era ter sido veterinário, olha só. E um dos o motivos meu, pelo qual eu não fui veterinário é porque em uma encruzilhada da minha vida eu tive que escolher entre estudar ou sobreviver. Então eu fui ah, obrigado a sobreviver. foi mais ou menos igual eu. Eu, quando era criança, eu tinha vontade de ser bombeiro. Bombeiro. Você acredita? Eu Legal. achava assim o bombeiro uma profissão assim muito legal e aquelas coisas de criança, né? E como eu estava dizendo, E eu como que esse comecei. sonho morreu? Esse sonho morreu porque eu fui crescendo, né? E percebendo que a realidade não era aquela que eu tinha em minha mente, né? Porque o bombeiro ele é um trabalho de risco, é um cara que tá ali, ele pode ir trabalhar e pode não voltar. E assim, aí eu fui percebendo que não era aquilo mesmo que eu queria, era realmente uma coisa de criança. Teve em algum E momento você sofreu algum tipo de pressão, aquela coisa, não, não faz bombeiro porque bombeiro não dá dinheiro. Você tem que ser médico, você não, tem que ser advogado. Você fez alguma escolha nesse sentido? até que não, porque eu comecei a trabalhar na realidade com 14 anos. Foi meu Uhum. primeiro meu trabalho. Eu comecei a trabalhar no Bradesco com 14 anos, No funcionário do Bradesco, Bradesco, você era Banco office Bradesco, boy, guardinha? bancar. Não, eu comecei como contínuo. Eu não sei nem se Contínuo. existe isso mais. Contínuo Aham. fazia assim, ele tinha era contratado do banco, mas assim, ele ficava ali mais pra pegar uma coisa, um papel para um gerente, para um chefe de seção. E aí tinha, né, as posições, tinha contínuo, Você era depois o foi. aspira. Era. Aí logo eu fui promovido para escriturário. Aí já era uma posição Certo. melhor. Aham. E eu sempre trabalhei no Brasil, desde os 14 anos, em banco, né? Trabalhei em Uhum. 2 bancos, 7 anos no Bradesco e mais 7 anos no BBC, que era Banco Brasileiro Comercial. E assim, Uhum. 14 anos eu já tinha minha responsabilidade, né? Eu já estava me mantendo com meu dinheiro. Eu comecei a juntar dinheiro, comprei meu primeiro carro, um carrinho velho, mas era meu, eu comprei com meu dinheiro, era aquele negócio. Eu sempre É soube dar muito bom você valor. poder olhar para trás assim É, e ver as conquistas, né? Por menor que ela não, seja. é um milagre, né? Eu costumo dizer que a minha vida aqui é um milagre. Mas não vai dar tempo da gente falar tudo aqui nessa live, Vai porque dar sim, nós vamos eu não contar sei se tudo. dá. Se precisar, a gente volta na live, relaxa. Aí o que que acontece? Comecei a trabalhar há muitos anos e fiquei durante 14 anos na vida bancária. E um belo dia, no último banco que eu estava no BBC,
eu tinha aquela vida normal, trabalhava, pagava minhas contas, vivia normal. Não era pobre, mas também não era rico. Era aquela Você vida. imaginava que você ia seguir carreira no banco e você ia trabalhar lá por muito tempo? Você se sentia seguro de uma certa forma? Eu Você gostava, sonhava em crescer? Qual eram os seus planos? eu gostava de trabalhar no banco. Era um serviço que eu gostava e eu tinha vontade de crescer ali. Eu penso que se não tivesse falido o banco, eu poderia ter seguido carreira bancária, porque era um serviço que eu gostava de fazer, né? Mas, como tudo aconteceu, né? Porque quando o banco fecha, intervenção federal, é de um dia para o outro, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa, preparando para ir trabalhar, recebi um telefonema do gerente, falou, olha, não precisa vir porque o banco, o governo federal interferiu no banco, né? Não é nem governo federal, era o Banco Central. Interferiu no banco para fechar. E quando eles chegam lá, já toma conta, né? Aí eu fiquei naquela, meu Deus, o que é isso? E não deu outra, né? Foi questão de tempo o processo de demissão. Aí nesse período, eu fiquei desempregado mais ou menos um ano, procurando trabalho, fazia uns bicos, fazia umas coisas ali, aqui, mas assim, foi muito difícil. Foi um negócio complicado, que eu já estava até perdendo esperança. Mas como que você se sentiu na hora que você viu que aquele sentimento de segurança que você tinha não existia mais? Foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu O que estava passou pela sua cabeça? acomodado. Eu estava acomodado. O que passou na minha Uhum. cabeça foi o seguinte: eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu sempre fui independente, como que eu vou. Eu tenho que arrumar o trabalho urgente, eu não posso ficar dependendo de ajuda dos meus pais, até porque eles não têm uma condição boa para poder bancar, né? Ok? E aí eu comecei a ficar desesperado, né? Porque uma situação, num dia você estava empregado, no outro dia você perde o emprego. E assim, eu não tinha economias, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada disso, entendeu? Igual eu falei, eu trabalhava para pagar as contas. E nessa foi quase um ano procurando trabalho, né? Cada vez mais difícil de achar. Quando achava era coisa só de bico, não ganhava Que ano que foi nada. isso? Você lembra? Mas foi em 2000. Dois Acho que mil. foi em 99 ou 2000. Acho que foi em 99 ou 2000. E como E, surgiu os e aí, Estados Unidos como que eu ia chegar agora. Foi a luz do fim do túnel. luz do fim do túnel? Aí, a gente tem uma família conhecida, né? Desde quando eu era criança, a família amiga nossa, lá de Goiânia. Eles vieram para cá, tinha 6 anos que eles estavam aqui, quando eu fui convidado, né, por esse chefe de família para me falar, ele falou comigo, olha, eu tô aqui, se você precisar, você está procurando trabalho aí, não consegue, se você quiser vir tentar a vida aqui, você vem, tá? Minha casa está à disposição e tô aqui, se você quiser vir, você pode vir, que estamos de braço aberto para te receber, né? Aí deu aquele outro baque, né? Nunca imaginei que eu ia sair de Goiânia para os Estados Unidos para morar. Nunca imaginei. Aí eu cheguei à conclusão, falei, tá bom, vou pensar aqui, vou conversar com minha família e ver as possibilidades. E ficamos nisso, né? Mas como Aí foi esse processo? Porque você falou que você estava desempregado um bom tempo, não sei se você... Qual era é, a sua condição financeira naquela época? não tinha condição financeira nenhuma, né? Não tinha dinheiro. Então, se você Foi, parar para pensar, o sonho de vir para os Estados Unidos é uma não, coisa era, impossível. não, era impossível, porque eu não tinha condições reais de vir para os Estados Unidos, por isso que eu até falei com ele, falei, olha, deixa eu ver aqui como que vai ser, eu te deixo saber aí, né? Aí foi questão financeira que eu pensei, porque precisaria de Uhum. dinheiro para vir para cá, né? E aí conversando com meus pais, né? Assim, claro que principalmente mãe nenhuma quer o filho longe, né? Sem Mas dúvida. minha mãe, vendo a minha necessidade, falou: olha, meu filho, se você quiser ir, eu vou te apoiar aí. Eu vendo meu carro aqui, te dou dinheiro para você ir e você começa a sua vida lá. Se não der certo, você vem embora. Nós estamos aqui. E qual foi E o sentimento que você teve, já homem... Você já era casado na época, não? era, Homem, era casado, pai de casado, família. Como era é que você se casado. sentiu tendo que a sua mãe te ajudar? Ah, Qual é a sensação que você teve? já que você entrou nesse assunto, deixa eu contar. Eu era casado e eu divorciei. Uau. Foi junto. O banco faliu e eu divorciei. Mas uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Mas foi Uhum. dois baques que eu tive, né? Foi o Uau. baque do divórcio e o baque de perder o emprego. O que aconteceu? Eu tinha minha vida, tinha tudo.
Aí você sabe como funciona no Brasil. Você tem que sair da sua casa para sua esposa, ex-esposa, ficar lá morando. Uma vez que o apartamento era meu. Mas, anyway. É, não é só lá, não. Aqui também É, aqui funciona assim. também, eu sei. Aqui ainda é pior. Mas tudo bem, eu falei, não, vou sair, tudo bem, vou ter que resolver minha vida. Eu voltei para casa dos meus pais, né? Foi aí que ocorreu toda essa oportunidade de eu vir aqui para os Estados Unidos, desempregado e divorciado, sem dinheiro. Aí os amigos, ó, some, né? Porque quando você não tem prestígio, a primeira coisa que você perde é os amigos. Aí eu conversando com a minha mãe e tal, ela, olha, meu filho, com os meus pais, né? Eu vendo meu carro, e eu fiquei senti muito mal, porque era o único carro que ela tinha. E eu, assim, nunca imaginei de passar por uma situação dessa, né? Mãe é mãe, né? Ver minha mãe vender o carro. É, mãe, igual amor de mãe é um amor que não existe, né? É difícil ter igual. E aí ela me convenceu, né? Ela me convenceu. Ela vendeu o carro, me emprestou não, ela deu o dinheiro, né? Mas eu, para mim, eu sempre tive comigo, falando, não posso deixar minha mãe nessa situação, eu preciso pagar ela de volta, né? Aí ela vendeu o carro, foram US$ 7.000 na época que eu peguei o dinheiro. Era muito dinheiro. E foi esse dinheiro que eu cheguei aqui para começar a minha vida, né? E como é que Me foi esse lembro, começo? me lembro como se fosse hoje, como se fosse hoje eu chegando no aeroporto, olhando aquilo ali, sim, nunca tinha saído de Goiânia para fora de outro país, né? Era tudo, parecia que eu estava anestesiado. O primeiro ano meu aqui, ele foi um ano anestesiado mesmo, assim, porque eu não acreditava nas coisas que eu estava vendo, nas possibilidades que eu tinha aqui. Eu tinha essa visão. Mas eu cheguei aqui quebrado, com dinheiro emprestado da minha mãe, por não ter opções no Brasil que eu pudesse me. Eu vejo no estudo foi amor de Deus, porque era propósito de Deus de eu estar aqui. Porque se eu tivesse lá até hoje, eu não tinha nada, eu estava do mesmo jeito. Certo. Resumindo, isso foi propósito de Deus. E assim, quando eu cheguei aqui, o pessoal eles foram lá me buscar, e eu assim, eu vindo do aeroporto para casa deles, olhando aquilo tudo e pensando assim, vinha o filme na cabeça, né? Falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não falo a língua. Olhava aquelas highway, aqueles negócios, eu passei por Boston ali naquela região, eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir aprender a andar aqui? Aquele monte de coisa que vem na sua cabeça, né? Uhum. E aí, cheguei, tal, passou, acho que não foi nem uma semana, eu já arrumei o meu primeiro trabalho. Inglês, nada, não tinha nada de inglês. Eu sempre corri de aulas de inglês no Brasil, e é onde que eu vim parar, né? Não tinha lugar melhor. The book is on the table. Oh, yeah. Era só isso que eu sabia. E aí, o que que acontece? Eu cheguei, o primeiro trabalho que eu arrumei foi um trabalho de limpeza. Muito comum, né? Era limpeza de escritório. E assim, comecei, era aqueles escritórios que você limpa, você mesmo, não tem ninguém lá. Você vai depois do expediente, você faz o serviço, deu sua hora, você vem embora. E assim, é, eu fiquei assim, recebia toda semana, era uma coisa nova para mim, né? Porque no Brasil a gente recebia mês em mês e era aquele negócio. Toda semana eu recebendo aquele ali, não era muito dinheiro, mas para mim, porque quando Uhum. você vem para cá, você fica com aquele negócio de conversão e conversão. Nossa, tô ganhando isso tudo em real, aquele negócio. E aí eu comecei a ver Mas que você morava numa realmente casa, você dividia quarto com pessoas, morava na dormia casa no dessa chão? Como é que família. era isso? Não, morava na casa dessa Ah, família. nessa casa de família que te apoiou. Ok, legal. A sua É, embaixada. morei lá. Aí passou um tempo, né, eu trabalhando nesse lugar e morando lá, depois eu conheci um outro pessoal que arrumou um trabalho para mim numa empresa, né? Numa empresa americana. Uhum. Foi para mim e para minha esposa, que na ocasião eu vou resumir outra parte aqui para juntar tudo. Essa família que eu vim ficar na casa é a família da minha esposa hoje. Eu casei com ela Olha que aqui. interessante. Foi dois gols que eu fiz. Tá vendo? Da mesma maneira que você perdeu duas coisas ao mesmo tempo, você Eu ganhou duas ganhei, coisas ao mesmo ganhei, tempo. ganhei muito mais, né? Ganhei Muito duas, ganhei mais. mais duas filhas, quatro, então eu tô tranquilo. Foi bom demais, foi em dobro, foi mais do que dobro. Aí fiquei lá, nesse meio tempo comecei a namorar com ela e rolou tal, tal. Passou um tempo, a gente casou e um casal de conhecidos da família dela que arrumou esse trabalho para mim, para ela nessa empresa americana, né? Uhum. Que é uma multinacional hoje, alemã, né, na realidade. Porque quando a gente entrou ela era americana, mas foi vendida. E era uma empresa assim que te dava carreira lá dentro, né? Você tinha estabilidade, você tinha plano de saúde, você tinha plano de
dental. É uma coisa que isso aqui na América você sabe que vale muito, né? Sim, de Férias, novo, o universo colocou na sua frente uma oportunidade para você se acomodar. acomodar, falou certinho. E nessa companhia, eu fiquei 14 anos nessa companhia. Acomodado, acomodado. E outra vez, eu só saí dessa empresa porque eles resolveram mudar de Massachusetts para New Hampshire. Eles ofereceram para mim e para minha esposa para a gente vir para trabalhar aqui. Só que aqui nos Estados Unidos, você muda de um estado para outro, você sabe que parece que é outro país, né? Você tem Sem que... dúvida. Por... Massachusetts é divisa aqui. Daqui uma hora eu tô em Boston. Uhum. Mas é totalmente diferente. Leis, escola, aí tudo diferente. Aí a gente analisou tudo certinho, fizemos contraproposta, né? Eu já tinha definido que eu não ia ficar na empresa. Aí eu falei com ela, olha, você escolhe. Se eles te pagar o tanto que você pedir, você vem. Aí você trata tudo com eles. E resumindo, ofereceram a primeira proposta, ela não quis. Depois voltaram com outra proposta, ela não quis. Aí ela falou assim, olha, a minha proposta é essa. Eu preciso ganhar tanto para me poder mudar minha família daqui para lá. Aí, quando aquela passou nem uma semana, eles ligaram e falaram, ó, tá feito o deal. Pode preparar aí, a gente vai te pagar uma quantia aí para sua mudança. Uhum. E você pode vir que já tá feito. Vocês podem mudar que a gente vai te pagar o tanto que você quer. E a gente mudou. Tem 5 anos que a gente tá aqui. Ela Mas continua lá. Não, eu você desliguei, saiu eu da desliguei da empresa, companhia. Aí eu tive um severance package que eles falam, né? Eles te certo? pagam durante um tempo aí para te ajudar, né? Porque como E foi quando uma, isso aconteceu com você, o que passou pela sua cabeça? Você foi teve um outro déjà barco. vu do banco novamente? Não, Aquela não, coisa, dediquei mais 14 anos da minha vida aqui e foi. isso está acontecendo de novo. Só que dessa vez, desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi o seguinte, porque eu tinha em mente, não tinha em mente ficar aqui, igual todo mundo chega, fala, não, vou ficar só 3 anos, não, vou ficar só 5 anos. Eu tinha em mente ficar, primeiramente, 3 anos, depois passou para 5. E nesse período todo, eu esqueci de mencionar, eu trabalhava em 2 trabalhos, trabalhava nessa empresa, saía de lá e ia entregar pizza. Uau, Trabalhava quase outro full time na pizza. Era assim, eu certo. dormia 4 horas por noite. Isso foi durante 7 anos da minha vida. Até que um belo dia eu acordei para fazer a rotina de sempre. Aí eu passei mal, desmaiei e tal. Aconteceu, bombeiro foi lá em casa, com ambulância, tudo. E aí eu fiquei preocupado. Depois desse dia que eu passei mal, e desmaiei. Deu um clique em mim. Eu falei, gente, fiz todos os exames, fui no médico e tal. Constataram que era estafa. Eu tava desgastado, tava dormindo pouco, trabalhando demais. Aí veio o clique de novo. Gente, para que eu tô fazendo isso? Eu trabalhei esses 7 anos e investi no Brasil. Ah, você Naquela, chegou a investir lá no Brasil. investi. Os primeiros 5 anos eu investi no Brasil. O Pensando que 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 eu você ia fazia? Você voltar, né? investiu o quê? Imóveis. Investi em Móveis. imóveis de aluguel. Mas você foi comprando as casas à vista? Você foi financiando? Como é que foi Não, isso? não. Foi tudo à vista, né? À Tudo no vista. Você foi cash. juntando dinheiro, comprando as Isso. casas. Foi isso que eu fiz. E aí, quando aconteceu isso comigo, eu O que comecei que você a. tinha na cabeça quando você decidiu? Era esse o seu plano de investir no Brasil e não, e por que não nos Estados Unidos? Era outro ponto. Porque até então, eu não tinha documentação aqui nos Estados Unidos, tinha Uhum. barreira com o inglês e não sabia como que funcionava essa área de imóveis aqui nos Estados Unidos. Foi falha minha também, porque como eu investi no Brasil, Você podia era, ter pesquisado podia aqui. ter pesquisado aqui, mas eu tinha essa dúvida, né, de por estar ilegal, por não saber a língua e não ter alguém para me instruir, porque a minha vida era trabalhar. Certo. Aí depois que aconteceu isso comigo, eu analisei minha vida, sentei com a minha esposa, conversei, falei, olha, não adianta nada ficar trabalhando desse tanto e não ter saúde para depois usufruir isso no futuro. Daqui para frente agora eu vou ficar só nesse trabalho, só na empresa, né? Porque cômodo para mim, né? Uhum. Aí Mas cortei sabe por as que que horas. você escolheu investir no Brasil e não nos Estados Unidos? Eu acho que tem uma lição muito importante aqui que eu tenho que Uhum, pontuar. uhum, É porque o seu cérebro, a sua mente, não foi desenvolvido para você ter sucesso. Presta atenção no que eu estou te falando. O uhum. seu cérebro e a sua mente, a função principal do seu cérebro e da sua mente não é fazer com que você tenha sucesso. Sabe qual é? É, Fazer com que você sobreviva. acredito. Pode ter Esse certeza. computador aqui de 4.500 anos tem uma única função:
fazer com que você sobreviva. E ele só sabe determinar uma coisa, como naquela época, 4.000 anos atrás. É situação de perigo ou não é situação de perigo? É confortável ou é situação de perigo? Situação de perigo, eu Claro, tenho que estar alerta. Se eu estou desconfortável, isso pode representar risco para minha vida. claro. E por conta disso, o nosso cérebro tem sempre vai escolher o caminho de menor resistência. Concordo. Presta atenção nisso. Uhum. Seu cérebro vai sempre escolher o caminho de menor resistência. Bom, eu não sei inglês. Seu cérebro não falou assim, aprende inglês. Não, ele falou assim, não, deixa pra lá. É, Eu não verdade. conheço o mercado imobiliário americano. Deixa Em pra vez de lá. estudar, não, deixa pra lá. Porque é o caminho de menor resistência. Claro, Vai claro. para onde você conhece, vai no que é mais seguro, vai no que você já tem experiência. Uhum. Got E it? foi mesmo. Foi por isso que eu investia no Brasil, né? Aí minha vida começou a mudar, porque aí eu saí minha documentação, fiquei legal aqui, decidimos que não íamos embora mais, Uhum. mudamos o nosso projeto de vida aqui, né? Falei, vamos viver aqui agora. Foi nessa E época que você me conheceu ou foi um pouco depois? Porque eu me lembro que quando nós foi, nos conhecemos, você falou alguma coisa que você tinha uns imóveis no Brasil e tal. foi. Olha, foi quando? Foi quando? Acho que foi em 2000 que eu te conheci. Não, não foi em 2000, não, peraí. Foi em 2015 que eu te conheci. Por volta de 2015, 2000, eu sou péssimo de data, número. É, mais ou menos essa, foi Eu mais ou liguei menos até essa para eu época liguei aí. até para a Aline hoje e falei assim, estou indo comemorar seu aniversário dia 20. Eu falei assim, não, meu aniversário é dia 26. Então você me conheceu por volta de 2015. É, foi quando E, a primeira turma que você fez em Boston, do tá, mas como é treinamento. que foi? Como é que foi esse contato? Se eu não apareci, eu apareci no seu feed do Facebook, como é Vou, que foi isso? vou te falar Você já agora. estava Vou te pensando falar em alguma agora. coisa, mentalizando uma mudança, um caminho? Uma vez que eu tinha decidido em mudar a minha estratégia de vida, não ia mais investir no Brasil, ia ficar aqui, eu comecei a olhar. Já comecei a ficar mais interessado em como que eu posso investir aqui em imóvel, Uhum. como que é. Só que às vezes que eu olhava, eu percebia que era principalmente essa região que eu estava olhando, muito caro o investimento imobiliário. E pensando no retorno em aluguel, não era uma vantagem grande, porque o Você achava imóvel que você precisava investir muito, né? é muito dinheiro. Aí era outro bloqueio que eu tinha. Falei, gente, mas como que eu vou começar a investir com US$ 500.000 aqui numa casa para me dar US$ 2.000 de aluguel por mês? É Principalmente em muito. Boston, né? Que tudo Não, é uma é um absurdo loucura. de É uma cara. loucura. Se você vê as casas que tem lá de 700 mil, você fala, não, é louco. E aí fiquei com essa coisa na cabeça, pensando, como que eu ia fazer? Não tem esse dinheiro para investir, não tem como eu fazer isso. E também não encaixava muito devido ao retorno que eu estava pensando no aluguel, entendeu? Uhum, uhum. E assim, era pesquisando, era YouTube, era internet, e tem a rádio brasileira aqui, lá em Boston, lá em Framingham. Foi lá que eu ouvi você sendo entrevistado, falando a respeito do curso. Ok? Qual foi a Aí primeira coisa que veio na sua cabeça? eu falei assim, gente, olha, eu estou tentando várias formas aqui. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu vou ser real. Quando você falava que comprava terreno barato, propriedade de US$ 50, esse negócio, eu falei, gente, isso não tem condição, não É pode ser outro verdade. brasileiro enganando o trouxa. Não, eu pensei, eu falei, gente, olha, isso não tem como ser verdade, mas por esse cara estar falando isso desse jeito, eu vou lá ver o que é isso. Alguma coisa em Até você porque não impediu o julgamento e falou, não, eu vou pelo menos foi, verificar. falei, não, eu tenho que ir lá, porque se isso for verdade, isso é melhor que ganhar na loteria. E E se aí eu você, falei, ouvinte, um dia sentiu dessa maneira, não se sinta mal, ok? Eu não estou chateado com você. não, é porque assim, você sabe quando a esmola é demais, o O santo santo desconfia. desconfia. Mas assim, eu falei, não, eu vou lá assistir a palestra dele. Foi eu e minha esposa, não sei se você lembra. A Lembro, gente claro. foi, falei, vamos sentar aqui e assistir. E até eu dei mais credibilidade também, porque esse cara que você deu entrevista nele na rádio, ele é um cara bem conceituado aqui. Ele não põe, Uhum. ele não põe na Foi rádio o assim. Eduardo ou foi o Washington? Eduardo, Foi o Eduardo. Eduardo. O Ele Eduardo. não coloca no programa dele coisa que ele não, sim, tem certeza que é um negócio que dá certo. Mas disse que ele Não, você não conversou com sabe a você. sabatina que eu tive que Eu passar imagino, antes dele. eu imagino. Aí eu falei, não, eu vou decidir com ela. Falei, vamos ver o que é isso. Fomos no treinamento lá, aquele primeiro treinamento que você dá, né? Achei um negócio incrível, né? Falei, gente, mas
que é isso? Como que pode ter esse tipo de coisa aqui? Ninguém Como que eu tô sabe. aqui há tanto tempo e eu nunca escutei Nunca isso? A minha escutei esposa isso. nasceu e cresceu aqui, nunca ouviu falar desse Nunca negócio. vi ninguém. Olha, eu tenho a Realtor que eu comprei minha casa aqui no New Hampshire, eu falei disso com ela, ela tem 30 anos de carreira aqui. Ela não sabe o que é isso. Uau. Não sabe. E ela é broker, ela tem uma imobiliária, ela tem gente que trabalha para ela, ela não sabe isso. Ela ficou assim mesmo, assim, falei, ok. Mas assim, eu fiquei realmente, eu duvidei no começo, mas quando eu fui lá e vi você explicando, eu pensei, eu olhei, gente, tem que ser verdade isso aqui, tem que ser verdade. Aí pegando toda a informação, fui pesquisar, fui olhar, resolvi fazer o treinamento com você, né? Mas O você decidiu treinamento. fazer o treinamento na hora ou foi depois? Falando, não, Não, primeiro eu vou checar essas informações. Eu não me lembro. Marcos, eu acho que foi na hora, viu? Eu falei, eu Entendi. estava numa situação que era o seguinte, ou é agora ou não é. Porque eu já tinha saído do meu trabalho, entendeu? Eu já Uhum. estava assim, eu preciso fazer. Uhum. E aí eu fiz o treinamento com você. E o que você É de- achou? Você sentiu muita dificuldade no começo? Depois que passou aquela história assim, não, é muito bom e tal, que você realmente pegou o livro e começou a estudar, qual foi a maior dificuldade que você A encontrou? maior dificuldade que eu encontrei foi o medo. O medo, Medo. o risco. O risco. O risco. É uma coisa que eu Mesmo quero falar. sabendo passo a passo, Mesmo sabendo você. passo a passo. Mas é uma coisa que eu quero pontuar aqui. O medo ele te segura. Se você, qualquer situação da sua vida, você tem medo, você não vai dar um passo adiante devido ao medo. Ele te segura. Claro, seu cérebro quer te manter vivo e Isso, quer te seguro. manter vivo. Aí chegou um ponto, eu fui fazer mesmo o meu primeiro deal depois de quase 2 anos que eu fiz o curso. Você está brincando? Você acredita? Por Relutando, conta do eu medo. ensaiava isso, eu ensaiava, falei, Mas agora eu você vou, continuou estudando durante esses eu 2 anos. fazia as pesquisas, eu fazia as Olha a pesquisas, produção, olha como é importante escuta, esse dado, porque o nosso objetivo aqui não é vender curso, a gente está dando curso de graça, é pois é. realmente ajudar as pessoas a fazerem o primeiro negócio, e você acabou de me dar um feedback assim fantástico, fantástico. Uhum. Então, o que eu estava dizendo, eu fazia as pesquisas, falei, agora esse leilão eu vou participar. Aí você não Fazia as ia. pesquisas, ficava de madrugada fazendo, chegava no dia, falei, gente, ainda não tô conseguindo ainda. Tava Outra igual como na coisa, outra adolescência, né? coisa. Que é aquela coisa que você vai, que você quer beijar a menina e você chega para falar com ela, É, é. E amanhã eu vou. outra coisa que eu esqueci de falar, eu comecei esse negócio sem dinheiro. Peguei Ok. dinheiro do meu 401k, que foi outra história que você me passou o conhecimento, eu fui Ah, eu me atrás, fui lembro, eu consegui transferir o ajudar meu você a liberar o 401k. dinheiro do 401k para você fazer os Foi, negócios. foi. Peguei emprestado do 401k para começar esse negócio. Para quem não sabe o que é o 401k, pessoal, o 401k é uma previdência privada que Isso. você contribui enquanto você está trabalhando nas empresas americanas. Só que essa previdência privada, você só pode investir em stock, você só Yes. pode investir em coisas e você tem que ter alguém para controlar essa conta. Isso. Eu consegui compartilhar com você uma estratégia que possibilitou você destravar esse dinheiro para você poder fazer os seus negócios. Não Eu foi sou o isso? banco. Você é o banco agora. É. E pode ficar tranquilo que eu vou ensinar isso para vocês, chama-se QRP. É. Num dos pontos se você tem 401k, num dos pontos do treinamento eu vou treinar você nessa Foi, estratégia. foi, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi esse QRP aí, porque eu não tinha Certo. condição, não tinha dinheiro. Não precisava de muito dinheiro, Você tinha mas dinheiro, mas não podia acessar o não dinheiro que podia estava acessar o preso lá. dinheiro. Fiz o processo da transferência, abri a empresa e coloquei, avisei a minha empresa, que era a Fidelity, falei, ó, transfere esse dinheiro para aqui, para esse aqui. Eles mandaram o cheque para mim, porque se eu fosse tirar o dinheiro, eu ia perder a metade. Certo. Ou então eu podia fazer um rollover, que é transferir para outro plano Então, de previdência. só nessa informação que eu te dei, você salvou metade da sua Metade do aposentadoria. dinheiro. E eu ia ter que tirar o dinheiro, porque eu não tinha dinheiro. Para me Entendi. começar o negócio, eu tinha que Entendi. ter pelo menos uns 10, 15 mil dólares aí para começar. Não era Certo. tanto. Mas o que eu fiz? Peguei, eles mandaram o cheque para mim, eu E olhei e falei, não quanto acredito. quase que você perdeu nessa história? Se você não Eu tivesse essa quase informação, você teria perdido quanto? 30 mil dólares, no Você mínimo. teria jogado 30, 30 mil 35 dólares. fora. É, tinha jogado fora. Então, quer dizer, valeu a pena você lá Que conferir é essa isso? história. Valeu a pena demais, velho. Que bom. Valeu demais, graças a Que Deus. bom. Aí a Mas me gente conta o fez. seu primeiro negócio. Como é que É isso foi que eu vou essa te história? falar 2 agora. anos para fazer um negócio. Isso. Chegou o dia, Como eu é que falei, foi? é hoje. Falei, é agora, vai o racha. Participei eu até separei aqui, 2 deals que eu fiz. Separei o primeiro deal que eu fiz aqui, ó. Tá aqui, Em ó. qual condado foi esse deal? Você comprou onde? Foi Duval, né? Foi
Foi em Para quem não sabe, Duval County é na Flórida. Na então Flórida, você morava em New Hampshire e você fez seu primeiro negócio na Flórida, em outro estado. Dentre as opções que tem, eu escolhi a Flórida. Até porque são muitas oportunidades e eu não tinha dinheiro para ficar aqui, ali, acolá. Eu falei, vou concentrar aqui na Flórida, porque é um lugar legal, todo mundo conhece. E fiz meu primeiro dia, eu até separei aqui, ó. Não sei se vai dar para o pessoal ver. Foi uma propriedade, uma casa, single family, de uma família de 3 quartos. Certo. Ela, aqui, eu vou mostrar, ver se dá para você ver. Esse aqui é o tax deed, né, da propriedade. É o deed, é a escritura da propriedade, não sabe? Você pagou quanto? Aqui, 8.900, não sei se está dando para ver. Certo, você comprou uma casa por 8.900, no cagaço. Ah, na hora que eu vi que eu ganhei, aí que eu borrei mesmo. Falei, meu Deus, agora. Você falou assim, ganhei a casa. Que eu fui arrumar para minha cabeça? Liguei para Luciane, falei, amor, ganhei a casa. Que eu fiquei louco, né? Falei, e agora? Aquela coisa que você ganha, você fica até com medo de falar com a esposa. Mas ela deu força, falou, que beleza, bom demais, fez seu primeiro negócio e tal. Beleza, comprei. Aí veio aquela outra dúvida, e agora? Conheço ninguém em Jacksonville. Vamos ver o que eu vou arrumar. Eu conheci a casa porque eu fui antes lá, eu viajei de Boston até lá, 18 horas de carro para ir, 18 para voltar, para ver as propriedades. Para ver a propriedade, ok? E aí eu vi essa casa, né? Eu tinha selecionado algumas propriedades e tal. Aí eu falei, e agora? Aí eu falei, ok, vou esperar. Você poderia ter feito de uma maneira mais simples, mas como é o primeiro, você tá com medo, você quis ir lá ver. Eu quis ir lá ver, quis ir ver, né? E aí o que acontece? Aí eu falei, agora eu vou esperar chegar o DID para me poder mexer na casa, né? Passou, acho que 2 semanas, 3, chegou o DID. Aí, através de um amigo... É minha mesmo. É minha mesmo, é minha. Eu falei, eu fiz o primeiro dia. Aí, através de um amigo aqui que conhecia outro lá, eu entrei em contato com uma pessoa lá para ter o contato lá, né? Porque eu ia precisar de gente lá para poder... Boots on the ground. Isso. E aí, resumindo, conheci esse rapaz lá. Ele me ajudou, ele e a equipe dele a reformar essa casa para mim aqui. E foi o meu primeiro dia, eu reformei. E aí você investiu quanto na reforma? A reforma toda eu gastei $9.000. Tá toda E por que você não quis vender ela as is? Vou falar. Por que você não quis vender ela as is? Não sei se vai dar para você ver aí, fica contrário. Tô vendo o número de 34 ali embaixo. Olha por que você não quis vender ela como ela estava? Não, porque a minha ideia era comprar várias propriedades para ter o aluguel, cash flow. Entendi. E aí, depois que eu tiver lá um tanto de propriedade, eu falei, agora eu estou tranquilo com o aluguel, eu vou começar a fazer flipping. Certo, porque você queria ter um cash flow seguro para poder pagar suas contas e tal. Isso. E aí depois, esse era o seu plano. Porque até então, até hoje, quer dizer, tem 4 anos que eu faço isso. Eu vivo disso, entendeu? Eu não trabalho mais para ninguém. What? Já tem... Esse negócio funciona? O que é isso? Não, e eu vou te falar, porque quando a gente conversou, eu falei, eu tenho que pegar esses papéis aqui para me mostrar para o pessoal que realmente é documento, tá aqui. E essa casa aqui, vamos dizer, eu fiquei com essa casa aqui 20 meses. 20 meses. Ela porque você alugada. tinha a ideia de alugar. Isso. E eu então você comprou ela por 8.900, gastou 9 na... Então, total saiu por 18 mil. Vou te falar os gastos que eu tive nela aqui. Eu coloquei tudo aqui especificado. Eu paguei nela 8.900. Ok. Eu tive uma reforma de 9.000. Certo. E eu vendi ela, depois de 20 meses, por 45.000. Uau! E teve um closing cost de 4.470. Certo. O profit aí foi 22.930, se você fizer a conta aí. 22.930 em 20 meses. 20 meses. Mas... Tem muita gente que trabalha o ano inteiro e não ganha isso. Não ganha isso. Mas ela ficou alugada 18 meses. Quanto você ganhou de aluguel nessa história? Eu tirei a taxa de 10% do aluguel, coloquei o valor líquido aqui, foi 11.400 de aluguel que ela me deu nesses 18 meses. E a única coisa, além dos 10% de manutenção que eu paguei, foi uma vez que eu tive que trocar um cano debaixo da pia, que me custou $15 o cano. Quanto você ganhou total nesse deal? Total, 34.330 em 20 meses. Então, você viu um anúncio meu no rádio, ficou desconfiado, foi lá ver que história é essa desse cara. Eu não usava chapéu ainda, nem tinha barba. Usava não, Era um pouquinho mais gordo.
E você acabou economizando 30 mil que você ia perder na sua aposentadoria. E o seu primeiro deal que você fez no cagaço do 401k. ganhou 34.330. Verdade. Aqui, ó, essa é o deed que eu comprei do condado. Que ano que foi esse? Foi 2016. Foi julho de 2016. Espera um pouco. Eu tô olhando aqui nos meus notes. Em dezembro de 2016 eu não recebi nenhum presente seu de Natal. Tem alguma coisa errada nisso. Mas vai chegar. Tenha fé. Aqui agora, só para comprovar, esse aqui é o HUD, né? De 45, okay. de 45 mil que eu vendi, né? 45 mil. Certo. E aqui é o deed que eu passei pro cara que comprou a casa, né? Todos esses documentos, pessoal, a gente vai colocar fotos lá no livro e tal, vai estar tudo comprovado. Esse aqui foi o quit claim deed que eu passei pro cara que comprou. Você chegou a perder dinheiro em alguma casa? Perder dinheiro, não. O que aconteceu? Graças a Deus, nunca perdi dinheiro. Qual foi o pior cenário que aconteceu e o que você acha que você fez de errado? Vou te falar o pior, é o outro exemplo que eu tenho aqui. Só que eu peguei só esses dois, o primeiro e esse aqui é outro. Ao todo você fez quantos negócios até hoje? Olha, para mim eu devo ter feito, para mim eu fiz uns 14 negócios. Para outras pessoas, para amigos e investidor, mais uns 8. Então, total, no seu belt, você tem aí, o seu recorde é mais ou menos 22 propriedades. Até porque eu não fiz mais, por quê? Porque eu fico com as propriedades alugando, entendeu? Mas... Eu proíbo você de continuar fazendo isso. Tá bom. Porque presta atenção nisso, olha só. Não, eu entendo. Deixa eu fazer essa matemática aqui rapidinho e para você vai fazer todo sentido que está escutando aqui. Se você investe $22 mil e tem $400, quanto estava alugada a propriedade? Por quanto? 750. Tá, se você investe $22 mil e recebe $750 de aluguel, é fantástico. É bom demais. Você está aí trabalhando com coisa com 4, 5, 6% ao mês e ninguém dá isso. Verdade. Nenhum lugar do mundo dá isso. Não existe. Agora, presta atenção. Deixa eu acender uma outra luz aqui para você. Ele entrou com 18 mil e saiu com 22.900. Ele poderia ter, em 20 meses, ter comprado 2 casas. 2 virariam 4 casas. 4 virariam 8. 8 virariam 16. Então você ganha mais. Como Hunter, ok? Não quero dizer que essa estratégia está errada. Porém, se você tiver um outro approach, você consegue entrar e sair do negócio e girar com muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu fiz assim também com outras propriedades. Essa aqui é uma delas. Nesse leilão, eu comprei 3 propriedades. Uau! 3. Aí já não tava mais com medo, né? Aí eu já tava metendo a cara. Falei, agora eu já tô bom no negócio. Graças a Deus, nunca tive problema. Mas assim, certo. Na hora da pesquisa, eu sou bem criterioso. Eu gasto tempo. Porque já viu, né? Esse é o segredo do negócio. É por isso que a gente está ensinando a galera começo ao fim. É por isso que você tem que pegar o que foi ensinado, aprender mesmo, para você saber o que você está fazendo. Porque é uma profissão, né? Isso aqui é igual você fazer um curso profissionalizante. Você vai virar um profissional, você vai virar um Deed Hunter Master. Isso aqui é melhor do que faculdade. Isso aqui tem gente que é formado aqui que não ganha o que ganha você fazendo só isso aqui. E o que você ganhou com isso? Como é a sua vida hoje? Por que você acha, tirando a parte do dinheiro, por que você acha que valeu a pena? Porque tem muitas pessoas que estão assistindo que ganham dinheiro. Eu, quando trabalhava na FedEx, eu ganhava dinheiro. Claro. Tá? Mas qual que é a diferença hoje? O que você tem hoje que é de mais valioso que você não tinha antes? Mesmo trabalhando, tendo emprego seguro e tendo benefícios, aposentadoria e tudo mais. A liberdade que eu tenho. Eu não preciso bater ponto mais. Eu posso falar assim, amanhã eu vou acordar às 10 horas da manhã. Domingo eu posso acordar 1 hora da tarde. Segunda-feira eu posso fazer o que eu quiser. E como que isso impactou na dinâmica da sua família? Olha, para mim foi bem melhor, porque assim, eu tenho mais tempo com as minhas filhas, né? Principalmente. Porque quando a gente trabalhava os dois, eu saía de casa, eu entrava no trabalho às 6 horas da manhã, saía de lá, ia para o outro serviço, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Isso, semana, no meu part-time eu trabalhava 7 dias.
E eu Então você via, ganhava dinheiro, mas você não tinha vida. não tinha. Eu via minha esposa assim, oi, tchau, as minhas filhas pequenas. Era aquele negócio, né? Não tinha vida. Depois que eu comecei a fazer esse negócio, que eu libertei de ser funcionário dos outros, olha, é uma sensação boa demais. É uma sensação que eu acho que quem trabalha para os outros e tem a oportunidade de ser seu próprio boss, é uma sensação de liberdade muito boa. Você não está preso mais naquilo ali, entendeu? Você pode Você viajar, considera que você você pode. reescreveu a sua história? Eu considero. Como eu disse no começo, do jeito que eu vim para esse país e do jeito que eu estou hoje, claro que eu não estou multimilionário, não estou nada disso, mas foi milagre de Deus. Foi milagre, porque eu não tinha Deixa, nada e hoje eu tenho até algumas coisinhas aí. deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu não fizer essa pergunta, eu não estou prestando o meu papel aqui. Pois Ok? não. Uhum. Ah, você falou que fez 22 negócios durante esses 4 anos. Uhum. Por que não 44? Por que não 88? Eu podia ter feito muito mais, com certeza. Mas a ideia de comprar, manter e alugar que me reteve, Uhum. entendeu? Mas não estou reclamando, não estou Não, reclamando. sim, né? Claro que não é uma reclamação. Presta atenção. Porque o dinheiro que eu recebo de aluguel é um dinheiro que para mim eu tenho que trabalhar em 3 trabalhos para me ganhar o que eu ganho de aluguel. Mas Entendeu? é possível que o seu termostato financeiro. Olha atenção. Ok? Eu estou no business de despertar o potencial das pessoas. Eu não estou no negócio de te ensinar a fazer tax lien, tax deed. Uhum, Eu já passei disso. claro. Tem outros gurus que esse é o business dele. O meu negócio é despertar o potencial das pessoas. E você deve ter percebido que eu cresci um pouco, não financeiramente falando, mas eu não sou o mesmo cara que você me conheceu em 2015. Claro. Evoluiu demais, né? Faz sentido ou não? Eu tô falando em Claro, termos de mindset. claro, claro. Naquela época eu era só o cara do tax lien, tax deed. Uhum. Hoje a coisa é muito maior que É essa. muito maior que essa, isso. Então, a questão é possível que o seu termostato financeiro tenha desligado quando você fez os Essa é seus a... 14 deals ou os seus 22 mil é, dólares em 20 meses e falou assim, não é. preciso me preocupar mais, estou com o burro na sombra. Querendo ou não, você fica mais comfortable, né? Você fica mais. Esse é o E o que você ponto. acha que a gente precisa fazer para mudar isso? Porque eu quero te dar um presente. Quero te dar um presente. Faz. E se eu não fizer esse coaching com você aqui agora, eu não quero que você saia, eu quero que você saia dessa live transformada da mesma maneira como você transformou aí a vida de 108 pessoas que estão aqui, que vão entender e se identificar com a sua história e, de uma vez por todas, entender que não importa que aquele vizinho que você convidou para o churrasco, ou que o seu cunhado fala, ou que o seu pastor fala, o que Uhum. quer que seja que as pessoas que te rodeiam fala, você pode reescrever a sua história. Tudo começou Pode, quando? O Marcos pode. tomou uma decisão. Não foi isso? Foi verdade. Tudo E depende não da foi quando você gente. aprendeu o texto em texto, foi quando você tomou Não, uma. quando eu tomei a decisão. Quando eu Conhecimento tomei a vale decisão. alguma coisa? Não, você tinha conhecimento por 2 anos e não fez absolutamente Nada. nada. Foi verdade. Isso mesmo. Foi a Né? O partir que, do que você acha que momento. está faltando, então, para o Marcos? Vamos colocar um gol para o Marcos até dezembro de 2021 fazer 88 negócios. Oh, yeah. Sounds good. Eu sei que é possível. Eu sei que é There we possível, go. porque eu fiz isso. Essa propriedade que eu tô aqui nas minhas mãos, que eu comprei 3, Uhum. foram 3 propriedades que eu comprei e vendi do jeito que estava. E qual foram os números dessa daí? Vou te falar agora, eu separei só essa. Essa eu comprei por $6.400. Uma casa também, single family. Tá aqui Certo. o tax deed dela. Tá aqui, Certo. 6.400. Ok? Essa casa, não fiz nada. Foram 3 casas que eu fiz esse deal. Vendi as 3 casas do jeito que estava, depois de... Demorou um pouquinho, demorou 8 meses. Uhum. Mas a média de lucro nessas casas foram o dobro do que eu paguei. O dobro. Então você comprou por 6.400, vendeu por 12.800. Esse profit que eu tive só nessa aqui foi $6.130. A casa foi vendida por $18.500, uma casa que eu paguei $6.400. Só que eu tive que pagar alguns liens e o closing, sobrou $6.130. Certo. Isso foi a média das outras casas também, entendeu?
Foi um Em lucro. 8 meses você Em dobrou o 8 meses, dinheiro. dobrei o dinheiro. Comprei, não fiz nada. Não fiz nada na casa. Foi um dia que esse dia foi interessante, porque eu não fui lá ver as casas. Ah, Porque... esse você já não dirigiu 18 horas para fazer o negócio. Não, mas deixa eu te falar. Esse cara que eu trabalhava com ele lá, eu já estava confiante nele. Não, já estou bom aqui, você não precisa vir aqui. Deixa comigo que eu resolvo aqui. Eu olho, eu conheço as casas, falo tudo para Marcos, você. deixa eu só fazer o seguinte, deixa Sim. eu terminar essa live, porque senão eu não Tá consigo acabando. gravar e nós vamos voltar de novo, porque está muito interessante essa conversa. Você Tá tem bom. mais uns 10 minutos? Tem, Não? tô tranquilo. Pessoal, a gente pode voltar? Essa é a parte mais interessante da história. Libera os Eu vou comentários terminar a aí. live aqui e já volto de novo, ok? Então tá bom, te aguardo. Vamos trazer o homem de volta aqui? Cadê ele? Cara, eu não imaginava. Sabe o que eu acho mais interessante? É que assim, eu espero que você não seja assim, tá? Vou até puxar a orelha do Marcos. Porque assim, muitos de vocês vão até esquecer de mim, não vão nem ligar para mim depois para falar que você está tendo sucesso. Me liga, eu quero saber que você está tendo sucesso, eu quero saber que está dando certo. E ele me deu uma informação muito importante que pode mudar realmente, cadê ele? Que pode mudar, ó, aqui. Que pode mudar o nosso approach, que pode mudar a minha metodologia. Eu estou sempre pensando em uma maneira de melhorar a metodologia, porque eu estou no business de reescrever, ajudar pessoas a reescreverem histórias. Eu não estou no business de ensinar TextLean e TextDeal mais. E se eu puder ajudar você a reescrever a sua história com Airbnb, vai ser. Se eu puder ajudar você a reescrever a sua história com Turo, vai ser. Com TextLean, TextDeal. Esse é o meu business. Não é mais... Eu não estou no business de ensinar TextLean e TextDeal. Quero que vocês aprendam isso. Esse marco já não existe mais. Ok? E eu tenho que identificar, eu preciso desse seu feedback para que eu possa ajustar minha metodologia, porque eu quero que vocês tenham resultado. Mas voltando, Marcos. Voltando. Eu parei naquele deal, né? Você estava falando sobre os 3 deals e tal. Isso, é. Então, eu sei que funciona comprar e vender do jeito que tá. Eu sei que funciona comprar, reformar e vender. E eu sei que funciona comprar, reformar e alugar. Eu sei que funciona. Para fazer o que você estava falando aí, de 80 deals até o final do ano que vem, a estratégia tem que ser essa de comprar e tentar vender do jeito que está. Não é tentar. A gente vende ou não vende. Até porque... Por que não é tentar? Eu vou te dizer por que não é tentar. Porque quando você vai com essa estratégia, e se esse é o seu core, lembre-se que você tem que ter 3 estratégias, tá? Você não pode ter uma só. Mas esse é o seu core para fazer, você vai começar a escolher negócios com outra perspectiva. Claro. Entendeu? Lembrei o que eu estava falando. Lembrei. Desses 3 dias que eu não fui lá ver, confiei no cara, falei, não, o cara tá bom já. Ele falou para mim, já, não precisa vir não, tranquilo, deixa comigo. Ele fez as fotos, fez tudo. Tá bom, comprei as casas. Aí depois eu fui lá ver. Marcos, quando eu vi as casas, eu entrei, eu falei assim, meu Deus, isso aqui do jeito que tá... eu fui fazer? Marcos, depois que eu comprei, avisei ele também foi lá, porque ele mora lá. Ele foi lá. Virou aqui a câmera. Virou. Como é que eu desviro a câmera? Vai. Pode voltar ele foi lá, ele me ligou e falou assim, nossa, desculpa, mas eu tô até com vergonha de conversar com você, porque as casas estão ruins demais. Aí eu tava aqui, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu fui lá, voei pra lá. Mas, de novo, essa era a perspectiva dele. Pois é, deixa eu te contar. Porque esse negócio é um negócio que você, assim, eu pensei quando eu fui ver as 3 casas, eu falei, meu Deus, tinha uma lá que tinha pegado fogo no fundo. Ele não viu. Quando eu fui e vi, eu falei, Senhor, agora isso aqui é milagre. Sair disso aqui para pelo menos ficar... Perdi tudo que eu ganhei até agora. Break even, eu pensei, falei, para ficar pau a pau isso aqui vai ser milagre. E aí, tá bom. Peguei uma corretora, pus na mão dela lá, ela pôs no mercado tentando vender, apareceu oferta que não compensava, né? Eu falei, vamos aguentar. Resumindo, demorou 8 meses, mas a mesma empresa comprou as 3 casas, do jeito que estava. Não, foi milagre. As 3 batalhadas, assim. Provavelmente um outro cara que queria fazer o flip, colocar as casas para alugar e fazer aluguel. E foi isso que o cara fez, que até uma casa dessa, eu vi ela, o cara fez outra casa, né? Ele comprou, destruiu tudo, fez outra. Vendeu por 110 mil. Uau. Mas ele fez outra. Aí, quando eu fechei o deal dessas 3 casas, que eu pensei que ia ser o meu primeiro prejuízo nesse negócio, eu falei, gente, olha,
esse negócio é muito bom. Mas claro que tem a mão de Deus nisso aí. Não é simplesmente, né? Porque foi o pior negócio que eu pensei que eu ia ter feito, essas 3 casas. Quando deu errado, dá certo. E aí foi o negócio em porcentagem que eu ganhei mais dinheiro. Em porcentagem, foi quase 100%, foi 98%. Só deixando bem claro para o pessoal, como é que você calcula a porcentagem? Não é só a porcentagem, é o tempo que demorou para você Claro, virar aquele dinheiro, né? pois é. E eu vou dizer uma coisa que para você está me Mas, escutando agora. Quer mudar o seu mindset e quer começar a reescrever a sua história? Pare de pensar nisso e comece, preste bem atenção no que eu vou te dizer, e comece a pensar, estou pegando um papel de rascunho aqui, e comece a pensar nisso. isso. Pare de pensar nisso e comece a pensar nisso. Isso. Ah, comprei um terreno por 500, vendi por 1.000, só ganhei 500. Deu o maior trabalho do mundo. Não. Você ganhou 100% de retorno. Você dobrou o seu dinheiro. E onde você... Que negócio que você faz que você dobra seu dinheiro em 8 meses, para dizer que foi muito tempo? Meu, se você souber uma aplicação que você coloca um dinheiro agora e daqui 8 meses você pega o dobro, você não vai querer? Claro que vai querer, não é? Mas assim... Posso dar um conselho para quem está escutando agora? E desculpe, é que tem tantas lições na sua história, Marcos. Eu estou até chateado que eu tô te interrompendo. Não, Mas é o pode mandar seguinte, ver. presta atenção, galera. Presta atenção. Esquece o conceito de ficar milionário. Esquece. Por um minuto. Por um minuto. E pensa o seguinte. Imagine só. Você acha agora que você não tem dinheiro para investir, você tem dinheiro para nada. Ele comprou uma casa por $6.000. Né? Qual foi a propriedade mais barata que você comprou até hoje? 5.400. 5.400. Comprou uma propriedade por 5 conto. É um Toyota Corolla 2012. Ok? Presta atenção. Vamos imaginar que você não tem dinheiro. Você acha que você não tem dinheiro. Você vende tudo que você não usou nos últimos 6 meses. Faz um, sabe? Até se você precisar fazer um trabalho extra por 3 meses para você juntar o dinheiro para você começar a alavancar. Ok? Vamos supor que você colocou $3.000. Você tem 3.000, você tem $2.000. Vamos supor que você tem $1.000. Sabe qual é o seu primeiro objetivo? Utilizando essa estratégia? Não é ficar milionário. É dobrar os $1.000. Em quanto tempo eu consigo dobrar $1.000? Presta atenção. Você tem 1.000, dobra para 2.000. Esse é o jogo. Você tem que ficar excited. Você tem que ficar com tesão de dobrar esse dinheiro. Pode ser que seja tax in, tax deed. Pode ser que seja comprando as coisas no Craigslist e revendendo. Pode ser que você esteja pegando coisas de graça e fazendo esse cash flow. Não importa o que seja. Eu montei um Airbnb aqui, fui olhar no classificados aqui da minha área, o cara estava doando um órgão, que estava mudando, vendendo a casa e tal. Eu fui lá pegar o órgão, que eu precisava decorar o Airbnb, que o Airbnb é modelo do Texas. Esse é o tema do Airbnb. E eu descobri que o órgão que o cara me deu tem nada mais, nada menos do que 155 anos. Uau. E vale $12.000. Eu não sabia disso. Uau. Ok? Então, você consegue fazer dinheiro. Então, seu objetivo é brincar esse jogo. Eu quero fazer um desafio para você começando segunda-feira. Conta quanto dinheiro você tem hoje. Vocês vão perceber que a partir de segunda-feira, amanhã eu termino os passos, nós vamos voltar nesse... O seu objetivo é dobrar o dinheiro. Nós vamos brincar esse jogo. Quanto tempo demora para você dobrar o dinheiro que você tem? É isso. Tem 1.000, dobra para 2.000. 2.000, dobra para 4.000. 4.000, dobra para 8. 8, dobra para 16. 16, dobra para 32. 32, 64. Em 13 vezes, faz a conta aí, ou 14, que você dobrar o dinheiro, você tem $1 milhão de dólares. É simples. Você consegue ficar milionário em 13 jogadas. 13 tacadas. Pode falar, Marcos. Não, concordo com você. A ideia é dobrar o capital, né? Porque se você pensa, igual você falou, um terreno de $500 você vende por 1.000, ganhei pouco dinheiro. Não é assim. Você tem que olhar a porcentagem que você teve nesse negócio. Uhum. Porque da mesma forma pode funcionar para você uma casa de 20.000, você vender ela por 40.000. Entendeu? Você olhando para trás hoje, Marcos, vamos imaginar que você estivesse entrando em contato com muitas pessoas aqui, com Tax Lien, Tax Deed, agora. O que você falaria para o Marcos de 2015? Olha, eu falaria para ele ter começado logo. Começado a fazer o negócio logo. Porque, assim, ele aprendeu a fazer. O que segurou ele foi o medo.
foi o medo. Não digo que a pessoa não tem que ter medo, mas a pessoa tem que trabalhar o medo dela. Tem que ter a cautela para não fazer coisa errada, mas ela tem que se libertar desse medo que impede a maioria das pessoas de ir para frente. Porque negócio, todo negócio tem seu risco. E no meu ponto, no ponto de vida que eu estava vivendo naquele momento, ou eu fazia isso e dava certo, ou dava certo. Tinha que dar certo. Interessante, né? Quando Tinha que dar certo. quando a gente queima as pontes ou bota fogo no barco, É é que a gente progride. a tendência do ser humano em si é quando ele está afogando, é que é aí que ele pede socorro e tenta sair daquela situação. E aconteceu isso comigo. Mas assim, quando eu vejo a história minha toda, desde que eu cheguei aqui nesse país, eu só agradeço a Deus todo dia, porque a minha vida ela foi reconstruída num todo, tanto pessoal como financeira. Foi assim, foi realmente um milagre na minha vida. Porque a situação que eu saí do Brasil e a situação que eu vim para cá e estou hoje é só milagre. E eu falo para quem está ouvindo aqui que milagre acontece. Mas você precisa dar seu passo. Você tem que querer o milagre. Você tem que ir atrás do seu milagre. Você tem que estar disposto a buscar o que você quer. Não adianta você querer e ficar sentado esperando, né? Você E acha que assim, a mudança na sua vida, o reescrever da sua história, você acredita que ela demorou 2 anos, desde quando você comprou o curso até você comprou a primeira casa? foi. Ela mudou. Ela mudou quando eu fiz o curso, ela mudou. Sabe quando ela Não? mudou? Quando? Quando você tomou a decisão de apertar o botão e comprar a casa. Pode ter demorado Pode. 2 anos, presta atenção. Você sabe? Pode ter demorado 2 anos para você tomar a decisão. Só que a mudança na nossa vida acontece assim. Você pode demorar 10 anos para querer mudar. Você pode demorar 10 anos para querer perder peso. A partir do Isso. momento que você decide, É a a decisão. mudança acontece. Isso mesmo. Porque eu sabia que eu conseguia fazer. Porque eu fiz o curso, eu estudei, eu sabia que eu conseguia fazer, mas o que estava me segurando era o medo. Por quê? Por duas razões. Porque esse é o primeiro negócio meu, eu não tinha dinheiro, tinha pegado emprestado do 401k meu para fazer o negócio. Tanto é que eu não pus dinheiro meu nenhum, foi só esse dinheiro do 401k, ele virou. Olha, é milagre demais da conta, se eu vou te falar, porque o Ele cara quase ia falar que começar. quem triplicou. Ele não Cara, triplicou, mas ele acho que foi mais do que posso te dar um isso. coach? Posso te tirar Pode, um coach? Eu sei que a por nossa favor. cultura, ela é muito... A gente tem um tabu muito grande em falar sobre resultados, né? Os americanos falam abertamente quanto eles ganham, ok? Eles não têm esse receio, né? E a nossa cultura, de uma certa forma, nós somos pré-programados a esconder, ou talvez com medo de inveja, ou talvez porque não é delicado falar isso. Olha que interessante as culturas. Mas o ponto que eu quero dizer para você é o seguinte: procure own it, procure, sabe, aceitar isso, ser dono e tenha orgulho disso, tá? Eu participo de vários grupos de mastermind com vários milionários e é comum eles falarem assim: "Bom, o ano passado eu fiz $1 milhão, o ano passado eu fiz $2 milhões, o ano passado eu fiz $3 milhões". E o mais interessante é que não só eles comentam os resultados, não para querer se mostrar, ou eu ia falar mostrar, não para querer se mostrar ou para querer, sabe, brag about it, ou para querer, sabe, ser melhor que todo mundo, ou para ser arrogante, mas eles fazem isso com o intuito de dizer: olha, esse foi o meu resultado e essa foi a estratégia que eu utilizei. Então, quando você aceita isso, conscientemente, você pode ter mais. Verdade. Ok? Então, não tenha Verdade. medo de falar: olha, eu fiz tantos negócios. That's it. Pode ser que tenha uns parentes querendo pedir dinheiro emprestado e tal. Aí é uma outra história. Aí é outra história. Tá? Mas inconscientemente, aceite isso, seja dono disso, não tente minimizar o seu resultado. Tá? O seu resultado é fantástico. Claro, Seja ele qual for. Uhum. Fantástico, Eu fantástico. vejo, eu Não tem nem o vejo, que eu dizer. vejo assim. E E deixa eu te assim, perguntar uma coisa que eu acho que para mim vai ser o maior presente dessa live. Para mim. Eu acho que para todas as outras pessoas que entraram em contato comigo também. Você me disse que você demorou 2 anos para tomar a decisão e fazer um negócio, e mesmo com muito medo, com muito receio, você acabou fazendo o meu negócio, e depois disso, você não olhou mais para trás. O que o Marco Jacober, o que o Did Hunter lá atrás poderia ter feito
para que você tivesse o seu resultado mais rápido? Aonde que eu falhei? Eu não digo que você falhou, porque nessa parte toda aí eu vejo que foi eu mesmo que falhei. Porque eu poderia ter começado antes. Eu poderia ter começado antes, porque eu sabia, eu aprendi. Tanto é que eu te falei que vários leilões que tinha, eu fazia pesquisa, fazia tudo, mas na hora H eu saía fora. Mas, Se você tivesse o apoio de assim, uma galera, se você tivesse com uma tribo, com um conjunto de deixa eu te falar o pessoas. que poderia ter ajudado eu começar antes disso. Se tivesse, igual você falou, tivesse uma turma, uma galera, vamos dizer que o pessoal lá do treinamento, a gente organizasse, falasse, gente, vai ter esse leilão, vamos fazer esse leilão junto, todo mundo. Vamos começar do começo, colocar em prática o que a gente aprendeu no curso todo aqui e vamos comprar pelo menos uma propriedade nesse leilão. Tipo assim, fazer aquilo ali, colocar em prática todo o treinamento que você teve no curso. Então, se você estivesse participando de uma Eu, comunidade, de um grupo, de um clube ou algo assim, você, de uma certa forma, se sentiria mais seguro. mais seguro, porque ali são várias pessoas, né? Todo mundo aprendendo, todo mundo te ajuda, te ajuda. Ok? E é aquela mão na massa, né? Que se diz, né? Isso eu não me Bom, lembro. Eu falhei em algum momento, por não, exemplo, quando não você foi, tentou me contactar e eu não te não, ajudei. Como é que não, foi não. isso? Todas as vezes que eu contactei vocês aí, vocês me responderam. E por Mas que não você não me foi. contactou antes? Também foi uma deficiência minha, né? Foi bobeira minha. Um Porque eu bloqueio. poderia. Foi algo que te bloqueou, Tanto que é, não sei se você lembra, eu quando eu peguei quando eu fiz essa transação do 401k, eu peguei o dinheiro, eu falei assim, olha, eu acho que você estava aberto para receber dinheiro, para investir para outros investidores sim, e naquela dividir o época eu lucro, aquela trabalhava com parada. investidores, sim. Aí eu falei, gente, é mais fácil para mim eu colocar o dinheiro na mão dele, ele faz um deal para mim, eu pego a minha parte e estou mais tranquilo, porque ele sabe fazer aquela bobeira, né, Uhum. de amador. Mas, resumindo, é, é, era medo que eu tinha, era um medo que me atrapalhava de ir, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Era É o medo de mindset, perder, era medo de eu perder aquele dinheiro que eu peguei emprestado de mim mesmo. certo? Resumindo, era o medo, porque eu poderia ter começado a fazer 2 meses depois, no outra semana eu poderia ter começado, porque eu A sua estudei mãe aquilo. a sua mãe ainda é viva? É viva, É? Já graças a pagou Deus. ela? Já paguei minha mãe, já paguei. Primeiro ano, rapaz, no primeiro ano eu paguei ela. Mas não há Cara, dinheiro que eu não tenho pague, né? dúvida nenhuma que ela deve olhar para você Não há com dinheiro que muito pague. orgulho, porque você é o cara que veio Graças para a cá, Deus. conseguiu reescrever a sua história. Você Graças a realmente está Deus. vivendo o sonho americano e mostrando para todo mundo que é capaz. E é verdade. Você acredita que essa mudança. A última pergunta que eu quero fazer aqui para você. Eu quero me certificar de uma coisa aqui. Você acredita que essa mudança que você sofreu, você reescrever a sua história, ter aprendido as coisas que você sabe hoje, que você não sabia antes, qual é o impacto que você acha que isso vai deixar no seu legado? Em outras palavras, como que você imagina a sua vida, porque chegou um ponto que você teve uma encruzilhada, né? E às vezes a gente muda pelo amor ou a Ou gente pela muda pela dor, dor. Todos nós temos a opção de mudar conscientemente, claro. mas é aquele velho ditado, para muitos de nós, é quando a água bate na bunda que o sapo aprende a nadar. Até então o sapo está confortável, né? Então Verdade. teve um ponto na sua vida que você teve essa encruzilhada. Uhum. Se o Marcos antigo tivesse continuado naquela jornada, ao invés dessa, ok? O que teria mudado no contexto geral? Qual seria o seu legado? Ou como que você... Fala para mim os dois cenários. O que Os você acha dois que teria cenários. acontecido se você tivesse continuado no caminho que você estava? E, Vou te falar e qual é agora. o melhor ganho que você pode deixar agora nesse novo caminho, reescrevendo a sua história? Se eu tivesse no primeiro cenário, que eu era funcionário da empresa, tivesse aceitado, vim para cá, trabalhado aqui, continuado aqui, eu ia estar lá na companhia, ganhando lá meus, sei lá, mixaria por semana lá, acomodado Uhum. e tendo horário para entrar, horário para sair, ia estar vivendo, porque aqui na América, se você Vivendo trabalha ou... direitinho, Isso é vida ou será que é sobrevida? Você estaria vivendo ou sobrevivendo? olha, eu não digo sobrevivendo porque, assim,
igual eu te falei, a gente foi abençoado aqui nessa nação, né? Não digo sobrevivendo, porque os dois trabalhando, a gente sempre teve do bom e do melhor, podemos dar o melhor para as nossas filhas. E assim, era uma vida classe média boa, sabe? Mas aquilo ali só. Uhum. Eu não ia ter a liberdade que eu tenho hoje, o patrimônio que eu tenho hoje aqui e a visão que eu tenho hoje. Inclusive, igual você ensina os seus filhos aí, eu estava até vendo, eu falo para minhas filhas, hoje mesmo eu estava conversando com elas, mostrando para elas, a minha mais velha já vai formar o ano que vem, na universidade de administração, a pequena vai entrar na faculdade, mas elas já sabem que tem uma opção melhor para elas. Mas tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Isso é um legado que eu quero deixar para elas, para o máximo de pessoas que eu conheço, porque eu também já ajudei outras pessoas a respeito disso, né? Você já ensinou outras pessoas? Outros alunos que tiveram com a gente lá, Dificuldade. eu já tive. Uma você conhece, como é que é o nome? Silvia. Silvio. Silvia, gente boa. E teve outros que a gente também ajudou. Mas assim, tudo, tudo vai mudar na sua vida a partir do momento que você sai da zona de conforto e você dá o primeiro passo. Isso começa com a Você decisão. começa com a decisão, você busca o conhecimento, se prepara e dê o primeiro passo. E assim, eu dou graças a Deus de ter conhecido você, porque se eu não tivesse conhecido você, não é puxando saco, não, dai a César o que é de César. Eu estou reconhecendo aqui em público a ajuda que você me deu. Porque se eu não tivesse conhecido você, não tivesse dado esse crédito para mim, para ir lá ver, para saber o que é isso, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Estaria trabalhando numa empresa, igual todo mundo, a maioria das pessoas trabalha, e estaria na mesmice. Estaria na mesmice. Não ia estar. Eu sempre tive a preocupação de ter um projeto de ter a minha aposentadoria. Nunca pensei em ficar dependendo de governo, Social Security, INSS, esse tipo de coisa. E assim, mas eu tenho certeza que se eu tivesse lá na empresa, eu ia estar sem nada, ia estar vivendo, recebendo dinheiro, vivendo com aquilo, ilimitado naquilo. Não ia ter a liberdade que eu tenho. Não estou assim, jogando dinheiro para cima, mas assim, eu tenho a liberdade de tempo, que isso para mim é uma das coisas que é mais importante. Você tem liberdade de tempo, você não tem obrigação de ficar batendo ponto, É entendeu? você poder fazer o que você quer, na hora que Na você hora que quer, você quer. com Na quem hora que você você quer e quer. aonde você quiser. Isso, isso. E Essa é a assim, ideia. eu te agradeço muito de ter proporcionado esse treinamento, né, lá. E foi, Eu, assim, um divisor de águas na minha vida. eu aceito o crédito por É, 1% da contribuição que eu dei. Agora, deixa eu é, te fazer uma pergunta. Já falei com você, fica aqui o convite para você se tornar um dos Deed Hunter Master. opa, Você com certeza tem um skill, você desenvolveu, você aprendeu, você praticou, então fica aqui aberto o convite para você obrigado. se tornar um dos Deed Hunter Master, para você de repente retribuir esse favor e ajudar a gente a transformar a vida de outras pessoas reescreverem as suas histórias. Claro, E claro. a última pergunta que eu quero fazer para você. Uhum. Mas antes eu posso falar uma coisa? Pode. Queria dizer pro pessoal que está acompanhando a gente, né? Não sei em qual ponto da sua vida você está hoje, mas não deixa o medo te segurar. Se qualifica, prepara e dá seu primeiro passo, porque você sai da sua zona de conforto, vai dar certo o negócio para você, porque deu certo para mim, deu certo para outras pessoas que eu conheço e para tantas outras que o Marcos sabe que deu certo, entendeu? É uma Bom, tem questão muitas que eu de. não sei, então se quiser indicar Tem alguém que eu também. não saiba, me avisa que eu quero trazer eles para fazer parte desse projeto. Às vezes o pessoal ganha dinheiro e some. Acho que eu vou pedir alguma É, comissão, eu ou pedi. eu vou pedir 10% do lucro. Não, não tem nada disso, tá, pessoal? Mas eu vou Mas te dar o assim, meu endereço. Se quiser me mandar um presente de Natal, não tem problema nenhum. pensei que você chamava eu para fazer uma visita aí, o que é isso, jantar? Tá combinado, tá combinado. Deixa eu te fazer para terminar a pergunta. Aham. Para a gente fechar essa live, eu acho que é a coisa mais importante. E eu espero que você realmente saiba a resposta. Se você não tiver, nós vamos marcar um outro call, um a um, e nós vamos Para fazer a trabalhar resposta. essa questão. Uma pergunta muito Aonde, difícil. aonde o Marcos vai estar daqui a 5 anos? Daqui 5 anos? Uhum. O Marco, daqui 5 anos eu vou estar. Você está onde você está hoje por decisões que você tomou e deixou de tomar 5 anos atrás.
Faz Daqui sentido ou 5 não? anos? Faz. Aonde Sentido. você vai estar daqui a 5 anos? Eu quero que você que está assistindo essa live agora entenda. Essa é a pergunta mais importante. Por que que você está aqui toda noite me assistindo? Se você não... eu quero que você vá para a cama hoje se perguntando isso. E você tem... Eu vou te dar uma dica. Você tem... Quanto mais preciso, quanto mais detalhado, quanto mais real, quanto mais você puder ver, cheirar, experimentar, como se estivesse na sua frente, mais isso vai acontecer e vai se manifestar na sua vida. Marcos, aonde você vai estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu pretendo estar com... Vou falar em questão de patrimônio, pode ser? Pode. No mínimo 5 vezes mais do que eu tenho hoje. Pode ser um Número. pouco. Eu não sei quanto você tem hoje. Eu acabei de Deixa eu ver. falar. Tem que Deixa eu ser ver. preciso, específico. Senão não vai acontecer. Me dá um número. Eu vou te falar, Tem que você modesto. Não, você não tem que ser modesto. 5 anos. Eu quero saber o quanto você quer estar. Eu não pedi para você ser modesto. Eu não pedi. Aqui não tem judgment, ok? E sabe qual é o mais importante desse exercício? É porque você está deixando aí a internet inteira accountable para o seu objetivo. E daqui para frente algo vai mudar dentro de você e você vai conseguir isso. Nesses 5 anos eu quero fazer no mínimo 2,5 milhões de dólares. 2,5 milhões de dólares. Ótimo. Uhum. Você vai fazer o seguinte. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou sentar com você e nós vamos traçar um plano de como eu vou poder te ajudar a você chegar a 2 milhões de dólares. O meu gut feeling está dizendo que para quem já fez 22 negócios, em 5 anos você consegue chegar mais que 2 milhões e meio. That's my gut feeling, baseado na minha experiência. Se você se comprometer e se você deixar a sua zona de conforto e você realmente encarar esse negócio para os próximos 5 anos com disciplina, ok? Como se você não tivesse uma outra opção quando você não tinha há 4 anos atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma que você não só vai chegar a 2 milhões e meio de dólares, como você vai passar isso daí. Amém. Eu aposento o meu chapéu se isso não for verdade. Você passa ele para mim. Passa para você. Ok? O ponto é, eu estou me colocando à disposição, como eu posso te apoiar nisso daí? Tá, a pergunta é, eu... será que eu chego a 2 milhões de dólares? Não. É o que eu preciso fazer para chegar a 2 milhões de dólares. Quando você dá um comando para o seu cérebro, eu preciso chegar em 2 milhões e meio de dólares daqui a 5 anos. É um trabalho e uma obrigação e é um problema do seu cérebro te dar a resposta. Claro. O problema é que muitas vezes você quer ser modesto porque você olha na sua situação hoje e você fala assim, mas eu só tenho isso. Acho que não vai acontecer. Ok? E você se esquece que nós vivemos no mundo de abundância, nós vivemos no mundo de recursos infinitos. E a pergunta é, o que eu preciso fazer para chegar a 2 milhões de dólares? Qual é o plano? Qual é o blueprint? Qual é o projeto? Claro. Got it? Got it. E assim, Cara, eu estou à disposição também, viu? Precisar de mim, nós estamos aqui. Foi muito legal esse tá feito o bate-papo. convite para você ser um dos Deed Hunter Master. Eu quero certificar Aceito. você, quero investir em você em treinamento, quero investir em você para você levar... Cara, você não tem noção o quanto a sua história vai trazer esperança e perspectiva para outras pessoas. E Amém. Espero que sim. E você é a personificação desse movimento. Obrigado. Entendeu? Você é a personificação desse movimento. Se a gente conseguir ajudar 10 pessoas a reescrever a sua história, todas as noites aqui já valeu a pena. Já valeu a pena. E eu vejo que mesmo no nível que você está, no conhecimento que você está aqui toda noite na live, acompanhando, aprendendo, incentivando o povo. Então, agradeço de coração. Um abraço na esposa, nas filhas. Obrigado. E vejo você no Deed Hunter Live. Tô na área. Okay? Eu vou designar uma parte do treinamento para você ensinar lá. Maravilha. Tá certo? Estar comigo. Obrigado, Marcão. Valeu. Obrigado a todo mundo aí, gente. Um abraço, cara. Prazer muito grande, Valeu. viu? Eu sou um cara abençoado de ter você no meu ciclo. Eu também sou. Um abraço. Estamos aí. Tamo junto. Um abração.